A juventude missionária tem grande significação naquilo que diz respeito à consciência missionária. Paulina foi assim o ápice de inspiração pra gente, porque era justamente isso que a gente queria. O que a gente pode fazer para mudar daqui para frente, né? Para que as coisas continuem acontecendo e a gente celebre mais e mais. Lembrando que em 2025 vamos celebrar 25 anos da juventude missionária. Olha aí, gente, vai ter festa e vai ter bolo! Eu vou ficando aqui, ó. Vou lá. Boa. Foi ruim agora, viu? Olá, pessoal. Tá começando o Pod Pom, o podcast das Pontifícias Obras Missionárias. Esse é o nosso programa de estreia. Uma salva de palmas para esse povo. Muito bem, você vai acompanhar esse podcast sempre no YouTube das Pom, YouTube Pom Brasil. E lá... Agora a gente não sabe quando, mas vai estar lá. Esse podcast é muito especial. Hoje nós recebemos a juventude, as lideranças da Juventude Missionária de todo o Brasil, que ao longo deste final de semana vão estar realizando a sua assembleia. É a sua 11ª Assembleia da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, com o tema Jovens, ide com alegria e coragem aos confins do mundo, e o lema Sereis minhas testemunhas. Padre Genilson, muito bem-vindo, secretário da Pontifícia Obra da Propagação da Fé. Então, a alegria de estar nesse podcast e acolher todos os jovens do nosso Brasil, as lideranças dos nossos estados, para esse momento avaliativo e também de planejamento da caminhada da juventude missionária. De modo especial, agora voltando às atividades dessa pós-pandemia que nós passamos no Brasil e no mundo inteiro. Aliás, isso é interessante, porque essa gurizada que está aqui nesse final de semana está se encontrando talvez pela primeira vez. Sim, muitos deles, acho que é o nosso primeiro encontro nacional depois do Congresso em janeiro de 2020. Então é o primeiro encontro pós-pandemia, é muito abraço, é muito beijo, todo mundo se abraçando, se conhecendo, muito se conhecendo, demais, né? Demais. Pela primeira vez. Também aqui dividem a mesa com a gente a Alana e o Samuel. Por favor, se apresentem, digam da onde vocês vêm e qual a juventude que vocês representam aí nesse Brasil gigante. Pode deixar. Bom, me chamo Alana, sou do norte ali, né? Muito calorosa, tô aqui com toda a minha simpatia e o meu calor. Eita, então, sou do Amazonas, atualmente eu resido em Manaus. E a gente tem ali um grupo de juventude missionária que também está retornando às atividades. Faz parte da Arquidiocese de Manaus. Nós estamos atualmente em Manaus com 4 grupos de juventude missionária atuando. E é muito bom estar por aqui, né? Minha primeira assembleia. Já me despedindo também do GT, claro, né? Que a meta é passar adiante aí a faixa. Em nome de Jesus vai aparecer outros, né? A gente outras tá aqui, lideranças. estamos aqui com essa meta. E é isso. Obrigada por tudo. Obrigada, padre, meninos aí pela acolhida, né? Galera, eu ainda não conhecia. Tem muita gente que tá chegando por aqui que eu também não conhecia. E é muito bom. O assunto não vai faltar. Muito bem. Pode ter certeza. Eu sou Samuel. Sou de Fortaleza, Ceará, e atualmente eu tanto faço parte da coordenação estadual do grupo e também faço parte, assim como a Alana, do grupo de trabalho nacional da Juventude Missionária aqui no Brasil. Muito bem, além da Alana e do Samuel, daqui a pouquinho a gente vai ter mais pessoas aqui na mesa que vão poder falar e você vai conhecer. E a gente quer começar, Padre Genilson, falando um pouco dessa contextualização. O que nos move a estar hoje reunidos? Quantos jovens estão aqui nesse final de semana? 27 jovens. 27 jovens do Brasil inteiro vêm participar dessa Assembleia da Pontifícia Obra da Propagação da Fé. Fala um pouquinho para quem está chegando agora nesse podcast, o que é e como se caracteriza a Pontifícia Obra da Propagação da Fé. Isso. Primeiramente, nós estamos no ano jubilar missionário, então estamos celebrando uns 200 anos da obra da propagação da fé, iniciada e inspirada por uma jovem leiga, Paulina Jaricó, filha de Lyon, que da experiência com Cristo, a experiência de fé, despertou para viver na solidariedade aos mais pobres, aos mais carentes, mas ainda no olhar universal da missão da igreja. Então, estamos celebrando 200 anos dessa grande iniciativa, e esta iniciativa de uma leiga
que se tornou também obra para toda a igreja. Então estamos celebrando 100 anos das Pontifícias Obras Missionárias, além dessa, 100 anos de reconhecimento pontifício da infância e adolescência missionária, que próximo ano será 180, vamos celebrar 180 anos, também da obra, Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo, e nas 4 obras celebrando também 150 anos do nascimento de Paulo Mana, que é fundador da Pontifícia União Missionária. E Paulo Mana dizia: se a igreja não é missionária é porque as nossas lideranças, nós católicos, nós cristãos, não tomamos ainda essa consciência de que somos missionários. E Paulina desperta isso, não somente a missão local, mas essa missão universal. Então, estamos celebrando esses 200 anos e celebrar, vivenciar esta Assembleia 2022 desse ano jubilar nos faz também pensar o futuro, pensar nossos planejamentos, pensar também a caminhada eclesial e, com certeza, pensar a juventude missionária colaborando, contribuindo, assim como Paulina, para que possamos viver como igreja missionária no mundo inteiro. Agora é interessante lembrar que Paulina foi uma jovem, uma mulher, uma leiga no contexto lá da França, né, na cidade onde ela estava. Sim. E que a partir das ações dela, dos encontros com pequenos grupos de mulheres, de colaboradoras da empresa em que ela atuava, conseguiu formar uma grande corrente que se espalhou pelo mundo inteiro de solidariedade e de oração. Como que para vocês da Juventude Missionária isso inspira vocês no trabalho lá nas bases com os jovens? A gente vem, por exemplo, eu venho de uma realidade de que, assim, a gente precisa muito da questão da solidariedade. Então, nós do Amazonas, eu sou muito boçal por isso, nós começamos o grupo de juventude missionária justamente pela necessidade de criança, né? Comecei ali na infância e adolescência missionária. E aí a inspiração de São Francisco e Santa Teresinha até aquele momento era o que a gente conhecia, né? A missionária Santa Teresinha fazia parte dela na questão da oração, nunca saiu, né? Do convento e ali. E São Francisco não, já era desprendido, era aquele que ia. Então, assim, era o que a gente queria quanto criança e adolescente. Quando chegou ali depois dos 15, não tínhamos mais opção. E aí foi apresentado pra gente a juventude missionária. Então, quando Paulina chegou na minha vida, não tive nem dúvidas de que realmente a solidariedade de Paulina, a oração de Paulina e como começou a obra na vida de Paulina era muito forte pra gente que estava saindo da infância e adolescência missionária. E aí, o que a gente quer? A gente quer ser juventude missionária. E Paulina foi, assim, o ápice de inspiração pra gente, porque era justamente isso que a gente queria. Não tinha uma pastoral ou outro grupo que trabalhasse tanto a dinâmica da infância e adolescência missionária, que era uma dinâmica que a gente conhecia, já tinha enraizado, já levava aquele carisma com a gente, quanto a juventude missionária. Então, Paulina veio, assim, de uma inspiração tão grande, porque pra gente não tinha... A gente não pensava numa opção A, opção B, opção C. Era uma opção dentro daquilo que a gente já trabalhava. E aí a gente até falava, eu lembro muito bem que eu fiz parte do primeiro grupo, eu sou velha mesmo. E aí estou jovem, só é tudo botox, hein? Não, mas aí a gente falava muito o que fazer depois que sair da infância e adolescência, se não tiver um grupo para continuar. Então, quando nos foi apresentado... Eis que vem Paulina. Isso, surgiu Paulina em nossa vida, foi literalmente um ser de luz e a gente seguiu. Legal. Pra gente foi muito bom. Muito bom. Paulina veio. E aí, esse ano, era o que a gente queria muito celebrar. Eu nasci, não falei, né? Sou natural de Quari. Então, começou no interior do Amazonas. E aí, o que a gente queria nesse ano era fazer uma experiência em Quari, voltada justamente para esse ano de jubilar. Mas, infelizmente, né? A pandemia também não ajudou. Porque a gente queria, no começo do ano, fazer uma missão ali em Quari, onde começou Juventude Missionária, e trazer um pouquinho da galera que deu esse pontapé inicial. Que foi eu, foi Suzy, deixa eu lembrar que foi Rainils, a minha madrinha também, que também mora na cidade, foi ela que deu o pontapé inicial. A gente queria muito, né, fazer, mas por enquanto ainda não deu, mas a gente tem essa meta, né, de talvez no aniversário do grupo, né, que foi
fundou lá, a gente consiga realizar. Como se fosse um mini congresso, uma mini missão, algo bem mais carismático, para que a galera veja que ainda está viva ali. Apesar da pandemia, a gente continuou seguindo. E celebrando também essa Assembleia, nos prepara para a gente celebrar no Brasil inteiro os 20 anos da Juventude Missionária. A Lana lembra muito bem que a Juventude Missionária nasce no Brasil a partir dessas experiências da infância missionária, e que os adolescentes e jovens que vão despertando para essa abertura dessa continuidade da consciência missionária dentro da juventude missionária. Isso, eu até ia falar, né, que a ideia eu queria te interromper, porque eu acho que a tua família tem um papel importante a família do Samuel. no surgimento, não é da Paulina em si, mas da juventude missionária no Brasil, né? É quase a Paulina no Brasil. É isso que a gente bagunça. Por aí. Fala, Samuel, vai. Então, a história que a Lana contou foi basicamente uma síntese de como surgiu a juventude missionária no Brasil. E a gente, né, lá na nossa família, tem toda essa identificação com as Pontifícias Obras, né? Tanto meu irmão quanto a minha irmã fizeram parte e estavam em momentos históricos, né? Por exemplo, encontros que aconteceram, que trouxeram a adolescência missionária para o Brasil, essa ideia já de começo, né? As pessoas ali que já não eram mais tão crianças, né? Não tinham aquela linguagem, aqueles materiais, né? Aquela abordagem voltada para a criança. Então começou a ideia de adolescência. Acho que foi em 2002, um congresso que aconteceu na Costa Rica. E depois, já nesse contexto, né, de juntar os jovens do Brasil que tinham esse interesse, né, a gente viu que não era uma realidade local, né, era uma realidade nacional, de trazer uma proposta de grupo que abrangesse essa necessidade, né? Pô, a galera já está com 20 anos, já não tem aquela linguagem, aquela abordagem de infância e adolescência, mas não deseja sair das Pontifícias Obras, né? Ainda se identifica muito com toda a história, todo o carisma, toda a proposta do grupo, todos os ideais do grupo. Então, foram surgindo vários encontros e é um processo de formiguinha, né? E cada evento que vai acontecendo, a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, foi uma evolução. Então, começou com uma proposta mais formativa, de apresentar o grupo, né? Dizer, olha, a gente está com essa proposta. Depois pensou, por que a gente não faz um encontro de espiritualidade? Por que a gente não pensa, já que o grupo já está maduro, numa proposta de missão, uma coisa mais assim? Então, é tudo uma evolução em conjunto, né? Muito uma história que a gente cria em conjunto, né? É muito interessante. E muito significativo isso acontecer, o congresso acontecer num ano jubilar, porque tanto a gente revê o passado, a gente celebra, faz a festa, come bolo e tal, mas também a gente pensa no que vai fazer daqui pra frente, que eu acho que é o mais importante, né? Pensar com pandemia, com novos contextos, com um contexto virtual, né, que tá muito mais presente na nossa vida, o que a gente pode fazer para mudar daqui pra frente, né? Para que as coisas continuem acontecendo e a gente celebre mais e mais anos de jubileu e mais anos e anos de missão também. Legal. Então, nesses 20 anos de juventude missionária no Brasil, a gente, nessa Assembleia, já começa esse início de celebração também, né? Assim, tentando traduzir, para quem não conhece a juventude missionária, Padre Genilson, o que a gente poderia falar que pudesse assim mostrar um pouco do que é a cara da juventude missionária no Brasil? Então, a juventude missionária tem grande significação naquele que diz respeito à consciência missionária. Então, são grupos que, da experiência em grupo, da vivência em grupo, tem essa consciência de que a igreja é missão e a juventude é esse testemunho missionário. Então, a atividade da juventude missionária, de modo especial, tenta despertar, fomentar, não somente no grupo da JM, mas através dos grupos da JM, a consciência missionária de todos os jovens na nossa igreja e também, não somente no Brasil, mas esse testemunho para o mundo inteiro. Uma das características da juventude missionária também é essa missão universal. Sim. Nós fazemos parte da propagação da fé junto às obras missionárias POM, e o espírito das Pontifícias Obras Missionárias é a universalidade da missão. Então, esse espírito universal missionário na juventude missionária. Legal. Vocês já faz bastante tempo, isso é uma pergunta tão delicada de se fazer. A Alana, não sei se ela vai querer responder. Claro, gente, eu tô aqui, não nego o botox que lute. E aí, quanto tempo de juventude missionária na vida de vocês? 16 anos. Olha aí, gente, que maravilha. Fundou 16 anos. A juventude missionária. Sim, tô perdendo só pra Paulina, hein? Sim, a gente... Porque assim, eu morava no interior, né? Fiquei lá e saí para estudar
quando eu mudei de cidade, não mudei, passei um ano até encontrar um grupo de juventude missionária em Manaus, porque também não tinha, tava ali começando, foi bem difícil pra gente, porque a gente já vinha de uma caminhada e quando tá começando, assim, a gente teve que, eu e a Suzy, minha irmã, a gente teve que levar, assim, um grupo, né, no caminho, olha, não é assim, é assim. Aí a gente foi fazendo esse papel de formação, de encontros, a gente era meio que os coordenadores sem ser o coordenador, sendo que a gente tava chegando no grupo dos outros, detalhe, a gente tomou para si o grupo. E aí foi. Aí em Manaus, a gente começou os grupos de juventude, né? Começou não, na verdade já tinham, mas a gente fez mais esse processo de incorporação, de trabalhar mesmo, de montar uma equipe para que a gente tivesse essa comunicação aqui com a POM, porque eles não tinham. Era juventude missionária, conheciam o trabalho, só tinha um rapaz chamado Fernando, mas ele vinha para a Assembleia, quando voltava não tinha esse trabalho direto. E a gente que estava ali, tipo, em Quari, em Quari a gente tinha 2 grupos e trabalhava na infância, porque a intenção lá era assim, acho que é assim, terminou a infância, juventude jovens da juventude voltavam para ser assessor na infância, sabe? Sim, e aí a gente fazia essa dinâmica e dava muito certo. Aí depois a meta era famílias missionárias, idosos missionários. Eu já tô pulando a família missionária, já tô indo quase pros idosos, mas aí quando chegou em Manaus foi isso. Assim, os 16 anos começou na minha cidade, depois Manaus, e aí a coordenação ela veio pra mim assim de caiu como uma bomba, porque nem queria mesmo, né? Já tava ali coordenando, mas ser coordenadora estadual. Mas foi um chamado, né? Tudo é chamado de Deus, hein? Tudo é chamado de Deus. E aí a pandemia deu uma desestabilizada bastante, né? Acho que em todos os grupos. Mas assim, os 16 anos de caminhada tem tanta história. Hoje a gente até bagunça, uma coisa que eu não queria, mas acontece, eu acho que acontece com Samuel, com a família de Samuel, a gente se torna uma referência. Tipo, sim, a Lana da Juventude, eu não tenho mais sobrenome, hein? É a Lana da Juventude Missionária, acabou meu sobrenome. Minha mãe lutou tanto, mas acabou. E aí acontece, tipo, durante 16 anos, você já tá ali, não tem como, não tem como. Sim. E aí, Samuel, como é que foi lá? Eu entrei na infância com 7 anos de idade, ou seja, faz 20 anos que eu tô essa brincadeira, né, das Pontifícias Obras Missionárias. Eu entrei, inclusive, numa peça de teatro. Eu era o meninozinho que levava a carta pra Dom Carlos. 7 anos de idade. Eu entrei só pra participar de uma peça e levei o golpe, né? Tô aqui até hoje. Até hoje. E aí, da Juventude Missionária eu tô... Às vezes eu me esqueço a minha idade. Eu tô há 12 anos, especificamente, né, na Juventude Missionária. Mas, enfim, é todo esse processo, né, de trabalho de assessoria de infância, de coordenação arquidiocesana lá em Fortaleza, estadual, sempre essa missão, né? Esse trabalho de cada vez mais aproveitar toda essa caminhada que a gente tem e não como um cargo, né? Não como uma coisa que vai dar algum status, até porque dá mais trabalho do que status. Exato. Mas a gente também sabe, poder proporcionar que as pessoas conheçam e sintam essa experiência de viver a missão, de viver também a sua comunidade, a sua realidade local, de uma forma que a gente aprendeu a gostar, né? A gente também gosta. Então, tem muito disso, né? De a gente querer que as pessoas conheçam mais e mais do grupo. Genilson, a Lana falou sobre as famílias missionárias, idosos missionários. Acho que isso seria legal também falar, né? Verdade. Que a juventude missionária está dentro de um contexto maior, dentro da obra da propagação da fé, e que trabalha em conexão com outras atividades, né? Isso. Então, a Pontifícia Obra da Propagação da Fé, ela visa promover, despertar em todo o povo de Deus a consciência missionária. Então, de modo especial, aqui no Brasil e também nos outros países, tenta trabalhar, né, ou busca trabalhar com 3 atividades diretamente. Aqui no Brasil nós trabalhamos com 3. Então, Juventude Missionária, que nós estamos partilhando um pouquinho, e depois famílias missionárias, que este ano estão fazendo 10 anos de fundação, criação, os primeiros encontros aqui em Brasília com alguns casais, algumas famílias, com seus filhos também, e naquela ocasião foi despertado os idosos e enfermos missionários. Não é porque chegou a idade, né, a certa idade que terminou a missão, pelo contrário, é nessa idade que temos muitos testemunhos missionários de oração, de partilha, de solidariedade, principalmente no ambiente familiar, os nossos idosos principalmente. E o Papa Francisco, interessante que nessa sensibilidade com o idoso, com os avós, despertou em 2020 o Dia Mundial dos Idosos e dos Avós, nessa perspectiva de que
os nossos idosos têm muito a oferecer, não somente à igreja, mas para o mundo inteiro. Então, aqui nós trabalhamos diretamente com essas 3 atividades, né? As famílias missionárias, famílias em missão, vidas em doação, e os idosos enfermos, a gente tem o lema que é: na alegria ou na dor, serviremos ao Senhor. Muito bem. Samuel, eu ia te perguntar sobre o carisma da Juventude Missionária. O que tu pode falar pra gente desse carisma assim, que representa, identifica a juventude e que também distingue de outros grupos, outros movimentos, outros pastorais, né? O que caracteriza a Juventude Missionária enquanto carisma? Acho que toda a propagação da fé, a gente tem essa visão, o nosso carisma principal é a missão além fronteiras. Então é algo muito próximo da gente, né? Muito, você vê, inclusive como na blusa da Lana, né? As cores dos 5 continentes. Então a gente tem essa proposta de viver a missão universal, a missão além fronteiras. E em vários contextos, vários pensamentos, né? A gente falando aqui, pensando também na trajetória de Paulina, também pensando em como ir além, como fazer essa missão além fronteiras no meu contexto, no caso em que ela nasceu, né? Em que ela viveu. Ela sendo mulher numa sociedade machista que tentou apagar a imagem dela durante muito, muito tempo, por isso que a gente fala tanto do nome dela ainda hoje. Como que as operárias, pessoas pobres que eram assim, a margem da sociedade, poderiam ajudar na missão, poderiam ser agentes ativos dentro daquele contexto de igreja. E como é que a gente hoje, nas nossas realidades, especialmente periféricas, rurais, ribeirinhas, né? Enfim, e de cidade, de campo, enfim, várias realidades, consegue também ir além. Pensar tanto na nossa realidade, fazer missão na nossa comunidade, fazer missão na nossa vizinhança, mas também pensar em como a gente pode ajudar de alguma forma as missões na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, em todos os lugares do mundo, em outros lugares aqui da América, em outros lugares aqui do Brasil. Então é sempre esse desafio de ir além, do além fronteiras estar muito próximo da gente, né? Não se acomodar, não pensar que porque eu tenho que resolver problemas aqui, que eu também não possa parar um pouquinho, pensar e rezar, colocar nas intenções, fazer alguma atitude concreta pelas missões, pelas atividades e pelas vidas das pessoas de outros lugares do mundo. Então é sempre esse desafio constante de ir além, né, do além fronteiras. E eu queria completar um pouquinho o Samuel. O Papa Francisco, este ano, na carta do Dia Mundial das Missões, ele falava do ser e do fazer, né? Então, além do vivenciar algumas atividades missionárias, o Papa Francisco fala do ser missionário. Então, uma das coisas que representa esse carisma da juventude missionária é essa essência de que somos missionários e missionárias. Então, isso aqui marca também integralmente a vida dos jovens, como também desperta a consciência de toda a igreja. Alana, a juventude missionária, de alguma forma, ela se organiza com uma metodologia que a gente chama de metodologia das 4 áreas integradas. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, as 4 áreas integradas, assim, ela seguiu, né, como foi o que eu falei anteriormente, a gente veio ali da infância, a gente seguiu, né, primeiro realidade, espiritualidade, compromisso e o celebrar, que pra gente é o testemunhar. E aí, dentro de um mês, a gente trabalha os 4 encontros, né? Dependendo do dia, se é no final de semana ou não. Cada um desses contextos. E aí a gente volta muito, assim, a metodologia ela é muito voltada para a realidade de cada grupo, né? A gente tem uma visão mundial, né? Do que acontece, a gente procura na realidade, que é o primeiro encontro dentro de um mês, do primeiro, sei lá, sábado, a gente se reunia no sábado. E aí dentro dessa realidade mundial, a gente tenta viver aquilo, né, que é proposto na minha realidade, dentro da minha comunidade, principalmente dentro do meu grupo. É algo que acontece muito em Manaus, a gente tem grupos de JM na periferia. E aí a gente não consegue parar e dizer, vamos ver a realidade mundial do que está acontecendo, sendo que tem coisas que é muito iguais ali, né? Então, assim, a gente vive aquela realidade local, tenta trazer para o grupo, né? Principalmente para o grupo, para quem está fora. Geralmente os encontros eles são voltados para a realidade e de alguma forma a gente tenta interagir com quem está ali mostrando que a gente trabalha de fato a realidade. De alguma forma a gente tenta isso. A gente vai para o segundo encontro, que é a questão da espiritualidade. A nossa espiritualidade, a gente sempre fala que está muito voltado para o outro, né? Não é pensando sempre, eu já vi a realidade
E aí agora é minha vez do iluminar. Como fazer algo tão essencial que é aquela oração, chegar no outro. Sendo que às vezes eu nem conheço o outro. Mas aí o nosso momento de espiritualidade, ele está muito atrelado à questão do bom samaritano. A gente faz por alguém aquilo sem esperar nada em troca, sem conhecer. Então, o nosso momento de iluminar, ele vem muito para isso. Tanto que em alguns contextos, a gente nem, dependendo muito da realidade, a gente não se atenta muito à questão religiosa. Porque algumas vezes, isso já teve na minha realidade, a gente se encontrou com grupos que não eram católicos, não faziam parte da nossa igreja, mas assim, a espiritualidade, o iluminar, ele continua sendo pra gente universal. Então a gente consegue falar nesse momento a mesma língua. E aí a questão do compromisso, se eu já vi a realidade, eu já fiz o meu papel, já pedi, já fiz iluminar, já contextualizei tudo aquilo dentro do meu coração, sempre pelo outro. Aí vem, geralmente a gente trabalha com um questionamento, né? O que fazer como gesto concreto pela realidade em que eu estou trabalhando? A oração é um gesto concreto, sim, porque você pode fazer ela em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Mas aí se eu posso fazer algo específico, eu posso dar, eu posso ver, eu posso colher, eu posso fazer de fato algo, a gente tenta inserir isso também nos grupos. Para que o compromisso ele seja além de um momento de oração, ele seja de fato uma partilha, né? Uma visita, uma conversa, uma doação de sei lá, uma cesta básica, algo de interessante que a gente possa se doar de fato, né, como objeto. E aí nesse contexto, a gente, eu acho muito interessante que aí entra a corrente solidária, que é um compromisso que a gente tem mensalmente, não é um projeto que tem começo, meio e fim, não, a corrente solidária ela já entra um compromisso que nós, como Juventude Missionária, nós temos de levar, né, essa vontade de mudar a realidade de alguém. É algo que a gente faz de fato, é o nosso gesto concreto de tirar daquilo que a gente tem para ajudar outras realidades, outros projetos. E aí pra gente não é um projeto. Ali a corrente solidária que vai ser falado mais à frente é algo que já faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. A gente trabalha dentro dos encontros, que é no terceiro sábado do compromisso. E por fim, o celebrar. Celebrar pra gente ali é o último dos 4 encontros ali, das 4 áreas, porque é o momento que a gente tem uma visão do que você sentiu do começo ali da realidade, né? E aí é o nosso testemunhar. Daí celebrar ele vem carregado de muita animação, de muita... Pra gente é um momento de festa, porque você viu a realidade, conseguiu... fazer o momento de espiritualidade, traz aquele gesto concreto e por fim é a hora de testemunhar. E a gente sempre fala que não há missão se não tem testemunho. E aí o nosso celebrar ele é sempre realmente bem celebrativo. Geralmente a gente faz em ambientes mais alegres. Pra gente tem todo um trabalho. Tem que ter bolo. Isso é isso que eu ia falar. Tem todo um trabalho. E aí você divide a parte que é mais importante, né? Vamos levar comida, porque sem comida não existe ali, né? Mas é assim, a gente tenta trabalhar de fato as 4 áreas dentro da realidade e realmente a gente acredita muito, vive muito isso, testemunhar, além de fazer a missão, ele consegue fazer com que o jovem ele se sinta parte da missão ali, porque a gente não trabalha dentro das 4 paredes, que é o que a gente fala. E aí o último encontro fecha ali um ciclo e aí você começa novamente trabalhar dentro do contexto que você acha importante, né? E aí volta o mesmo processo. Só que, claro, no testemunhar, né, cada jovem tem uma visão diferente, cada um sente de maneira diferente. Então, o celebrar pra gente é muito importante, vem junto com o testemunho. O bolo também, a comida, não deixa de ser. Mas é isso. Muito bem. E me chama muito a atenção, assim, como que uma experiência vivida por Paulina, vou voltar em Paulina lá na França. Experiência vivida por essa jovem Paulina na França, entra num contexto, por exemplo, amazônico. Nossa, né? Muito. Com essa realidade que você falou das 4 áreas integradas, né? Isso é uma coisa muito bonita de ver, né? Como que essa realidade que ela viveu naquele contexto daquela época se transformou de tal forma, mantendo essa essência da oração e da solidariedade, para um contexto amazônico do Nordeste, do Sul, de qualquer região do mundo, né, Padre Genilson? Isso mesmo. E uma das coisas de Paulina que a gente traz, a Paulina ela conseguiu trabalhar em grupos, né? E a Juventude Missionária tem essa característica também de vivência em grupo.
Então, Paulina desperta de que ela não caminhou sozinha, ela não estava sozinha. Nossa, sim. Então, vivenciar a juventude missionária é caminhar juntos, né? E o Papa Francisco está gritando, está falando por todos os cantos, na rádio, na TV, né? Falando de que a igreja é esse caminhar juntos, estamos juntos, não estamos sozinhos. Lembrando que Jesus disse, eu estarei sempre convosco. E o Papa Francisco disse, olha, todos nós somos chamados a conviver juntos, a escutar uns aos outros, e todos nós somos chamados a escutar o Espírito Santo. Paulina, com certeza, escutou a Deus e aprendi a escutar aqueles e aquelas que estavam ao seu redor. Muitas vezes até incompreendida, como nós somos também na nossa comunidade, nos nossos grupos. Mas Deus vai... Opa! Mas aos poucos a gente vai compreendendo. Nas incompreensões, também Deus está falando para nós. Exatamente. Deus está mostrando o caminho também, né? Eu acho que se atualiza muito Paulina porque ela viveu um contexto. E assim, é um contexto da França do século XIX, mas falava de fome, falava de pobreza. E ainda hoje, infelizmente, a gente ainda vive injustiças, a gente ainda vive com isso hoje. Então, Samuel, fala um pouquinho para nós sobre esse... Tu já falou sobre o carisma, Sim. que é um carisma missionário, mas fala um pouquinho para nós sobre o projeto Missão Sem Fronteiras, que é um pouco o coração aí, né, da juventude missionária. Então, a Missão Sem Fronteiras, a gente falou um pouquinho da história, né? A gente falou um pouquinho da história da juventude missionária e ela veio muito evoluindo de acordo com a necessidade. Então, no contexto inicial, a gente pensou, sim, né, os jovens da época, né, que eu ainda era uma criança, pensaram, o que a gente tem que fazer agora? Tem que mostrar a juventude missionária nas paróquias, nos estados, nas bases. Então, era um trabalho de formiguinha, assim, coisa bem básica, né? De ir para um local falar sobre quem é Paulina. Cruzar o país para falar sobre isso. Primeiro contexto. Depois a gente foi vendo que os coordenações estaduais que a gente conseguia formar já tem uma autoridade para falar um pouquinho melhor sobre isso. Então a gente pode começar a pensar e a ter necessidade, né? Pensar na nossa necessidade de uma atividade num grupo que se chama Juventude Missionária em fazer missão. Então, assim, será que a gente já tem maturidade para isso, para poder juntar jovens de todo o Brasil numa paróquia durante um tempo para ter uma experiência missionária? E a partir dessa missão, tanto os jovens que chegam lá veem que tem outras pessoas do Brasil que têm essa identificação com o grupo e conhecem outras realidades, então veem, aquilo ali é muito parecido com o que eu vivo na minha comunidade. Aquilo ali é diferente, mas eu posso levar para o meu contexto. Então a gente começou a pensar nessa proposta. E aí surgiu a ideia da Missão Sem Fronteiras. E tem oficinas, né, onde a gente fala sobre cidadania, meio ambiente, enfim, com a comunidade. Muito legal esse momento também. E faz visitas missionárias, vive o contexto daquele local. E é sempre experiência muito legal, muito legal. E já aconteceu, né, começou essa proposta da Missão Sem Fronteiras em 2016, janeiro de 2016, lá no Pará, em Ananindeua. E depois a gente fez a segunda Missão Sem Fronteiras lá em Itapebú Sul, lá no Ceará. Inclusive eu estava nessa organização. Depois foi para Viamão, no Rio Grande do Sul. Já não era mais o menino que levava a cartinha. Não, já era super na frente do tempo dele. Já tava à frente até demais. Todo abacaxi era, vamos lá, vamos resolver. E aí depois foi para Viamão, no Rio Grande do Sul, Contagem, em Minas Gerais, e a última que aconteceu foi em Planaltina, aqui no Distrito Federal, que foi junto ao congresso, o primeiro congresso da juventude missionária no Brasil. Então a gente teve essa ideia da Missão Sem Fronteiras, que é algo que é muito querido por todos os jovens. Eu, por exemplo, adoro, né? Sim. E agora a pergunta que não quer calar é: quando vai ser a próxima Missão Sem Fronteiras? Olha intervalo, não. Aí, Jamil, tem já, não? Já. Então, tem marcado, né? Sim, por então, favor. como Missão Sem Fronteira, tudo indica que seja em Manaus, né? Seria aí, no ano de 2021, mas veio com a pandemia. Isso. E infelizmente há 2 anos que nós não tivemos a Missão Sem Fronteira. Então 2021, 2022, então ela está projetada para 2024, 24, né? a gente É vai o estar lá planejamento bombando, hein? nosso. Manaus bombando, a casa que acolhe bombando como sempre. Muito bem, gente. A gente quer agradecer o Samuel e a Alana que participaram aqui até esse momento do Obrigado. podcast.
e nós vamos receber outras pessoas aqui para seguir o Podpom. Quem será que vem aí? Nós vamos fazer uma mágica da tecnologia. Eles vêm banhados no tucupi. Depois vocês vão entender por quê. Açaí com granola. Nós vamos instalar os dedos e quando a gente terminar de instalar os dedos, já estarão aqui os 2 próximos convidados. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Isso aí, voltamos agora com o Andrei aqui do meu lado. Malília, por favor, se apresentem para nós que chegaram agora, né? Sim. Eu sou Malília, moro em Barcarena, 62 quilômetros da capital Belém, sou paraense. Gosto de açaí com açúcar, claro. Pode faltar. Tem gente que é contra demais. A gente veio fazer um pouquinho de barulho aqui nessa cidade. Estou me sentindo falta aí da umidade, da nossa Amazônia, mas estamos levando, reencontrando, conhecendo aqui o nosso secretário nacional. Muito bem. Eu me chamo Andrei, né? Eu sou da cidade de Abaetetuba, lá do estado do Pará. O estado do açaí verdadeiro, né? Lá que o açaí é realmente Vocês trouxeram açaí? Sim, tem como? Sim. Olha aí, a fruta, gente. Né? A fruta. Então nós viemos aqui fazer barulho, como a Maria já falou, fazer o treme-treme mais tarde também, para mostrar a nossa cultura a todos os que estão participando da Assembleia. Que maravilha, gente. Bem-vindos. Obrigada. E a gente está falando então aqui, esse bate-papo, você que está chegando agora aqui no podcast Podpom, a gente está fazendo esse bate-papo sobre a juventude missionária, que nesse final de semana, aqui em Brasília, na sede nacional das Pontifícias Obras, acontece a 11ª Assembleia da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, da Juventude Missionária reunida de todo o Brasil, para planejar, avaliar, enfim, né, fazer uma grande festa aqui nesse território, depois de um tempão de pandemia que o povo não se via, né, se via só virtualmente. Então chegaram aqui, desembarcaram em Brasília para festejar a juventude missionária de todo o Brasil. Padre Genilson, a gente falava muito sobre esse carisma da juventude missionária, que é um carisma que é missionário, né? E um grande projeto que a JM tem no Brasil é a Missão Adigentes, né, de ter um incentivo a esse projeto de missão adigentes, e entre eles é o que a gente chama de corrente solidária. Fala um pouquinho mais pra gente. Primeiramente, Fabrício, a gente trabalha na juventude missionária como a missão adigente fizesse parte do próprio carisma, né? Como a corrente solidária. Então não é um momento, não é um projeto, né? Mas é a vida mesmo da juventude missionária, que é esse olhar universal. Então, a missão adigentes é essa consciência universal da igreja, lembrando o mandato de Jesus: ide a todos os povos, fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E além da missão adigente desse ir, o Papa Francisco fala de uma igreja em saída. Estamos discutindo também dentro da juventude missionária, dentro da consciência missionária da igreja, o intergente. A gente também olhar para a gente que chega, não somente nós que vamos evangelizar, não somente os missionários que vão além fronteira, mas como podemos cooperar com essa missão universal. A gente lembra aí o carisma das Pontifícias Obras Missionárias através da consciência de que todos os batizados são missionários. Nós também rezamos universalmente pela missão no mundo inteiro e particularmente nós cooperamos materialmente com a missão. De modo especial, no Dia Mundial das Missões, toda a igreja, num espírito de comunhão, de solidariedade, nós partilhamos a coleta missionária no Dia Mundial das Missões, onde coopera, ajuda mais de 1.100 dioceses carentes, pobres no mundo. De modo especial, no continente americano, né, no nosso continente, na África, na Ásia, são lugares que recebem essa partilha da coleta missionária. Mas na juventude missionária despertou esse espírito. Lembrando também Paulina Maria Jaricó. A gente traz ela aqui mais uma vez. Então Paulina formou um grupo de pessoas para cooperar na oração, primeiramente, mas também com ajuda material. Então ela formou um grupo de 10 pessoas que pudesse semanalmente separar uma moeda e ajudar os missionários. Na época eram os padres que tinham esse papel fundamental na evangelização
principalmente no continente asiático. E a juventude missionária despertou também para isso, né? Esse olhar universal da missão, né, da consciência missionária, mas também esse olhar universal da corrente solidária, da partilha material. Então os grupos inspirados também na infância missionária, de uma moeda aqui no Brasil por mês, para que pudesse cooperar na missão além fronteira. No início, essa intuição da corrente solidária era para ajudar no envio de missionários, não somente enviar a ajuda material, mas enviando jovens para a experiência missionária. Então tivemos aí a experiência de jovens que foram para Moçambique, que foram também a experiência missionária no Haiti, né, como também aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer, né, a comunidade na França, como é que diz agora? Deu um branco agora. TZ, né? Aquela experiência missionária também de espiritualidade TZ, e tivemos jovens participando. Em 2019 foi repensado um pouquinho esse envio de jovens para a missão Sem Fronteiras. Então a corrente solidária ela casou nessa união, não somente de enviar missionário, mas também a corrente solidária que pudesse ajudar alguns projetos missionários além fronteira. Então, em 2020, na pandemia, a corrente solidária arrecadou mais de 11 mil reais e cooperou com os índios, né, ali da Amazônia, no Vale do Javari, né, naquele momento da pandemia. Em 2021, nós enviamos a partilha dos jovens, das famílias missionárias, ao projeto missionário lá no Mianmar. Então temos missionários brasileiros que estão lá trabalhando com jovens e arrecadamos essa partilha durante um ano para que chegasse até aquele projeto. E este ano, no ano jubilar, nós direcionamos para a Diocese de Caxito, na Angola, né, também para ajudar a cooperar com o projeto missionário Além Fronteiras. São religiosas, até do Brasil, salesianas, que estão nesse trabalho bonito com jovens, crianças, e é um pouco que para eles dizem assim, o pouco que com Deus que se faz muito. Esse foi o agradecimento das irmãs quando receberam a ajuda da partilha da corrente solidária deste ano de 2022. Muito legal. É legal ver essa dimensão que se concretiza também, né? Que além da oração, de todo o esforço que os grupos fazem nas suas realidades, mas que de forma concreta também chega para ajudar as realidades que mais precisam, né? Malília, tem um projeto muito importante da Juventude Missionária chamado Jornada do Jovem Missionário, que anima no Brasil inteiro, né, todos os grupos para viver, para refletir, para pensar um determinado tema. Fala um pouquinho para nós desse projeto. Então, a Jornada do Jovem Missionário, né, ela vem sendo criada a partir de 2015 com o intuito de fortalecer, né, e também fortalecer o estilo de vida da juventude missionária através de uma formação continuada, né. Então, todos os anos é lançado um tema para que essa juventude ela possa celebrar, possa também vivenciar aquele momento e que vai ajudar sempre nesse projetar para a missão. Então, você, coordenador, que não conhece o nosso projeto, nossas temáticas, é importante, pode entrar no site das Pontifícias Obras, né? Às vezes, eu não sei, vou pegar uma outra temática que ali foge um pouquinho, pode trabalhar, né, a Jornada do Jovem Missionário, tirar algumas dúvidas, e também é importante que você colabore conosco, né, se ali aquela temática ela não foi adequada, então se teve dúvidas, né, então porque hoje a nossa juventude ela está muito, a gente diz lá no marco referente, um jovem adolescente que está saindo ali do ensino médio, está entrando, então a linguagem para ele ainda não está muito boa, digamos assim, ainda está começando a interpretar, a gente que tem essa deficiência, quando chega lá na universidade que a gente descobre isso, né? Então, é importante que eles também procurem, né, sempre colaborar conosco, vai ajudar na formação e também dando esse feedback pra gente que escreve. Dá trabalho, hein, gente? Então, deem um apoio pro GT. Isso, e a Jornada do Jovem Missionário tem esse objetivo também de chegar aos grupos de base. Sim. Então, são temas preparados pelo GT nacional
que envia, é disponibilizado no site das Pontifícias Obras Missionárias para que os grupos de base possam também refletir e ali fazer um planejamento. São alguns temas, mas que pode ser despertado, desenvolvido outros temas para serem vivenciados em grupos durante cada ano. E vale ressaltar também que a própria JJM era trabalhada nas 4 áreas integradas, né? Não é trabalhada de forma avulsa, né? Nem a escolha dos temas também são de forma avulsa, né? A gente trabalha dentro das 4 áreas, partindo das realidades que nós vivenciamos. E é interessante isso também porque ajuda o grupo, né? Sim. A refletir, a rezar. E a gente também ouve, às vezes, muitos grupos pensando, eu não tenho material, eu não sei o que fazer, eu tenho encontro na próxima semana, não sei o que vai ser o encontro, né? Sim. Esse é um instrumento de trabalho para o grupo, né? Sim. Que colabora com o grupo também, né? Eu acho que o Fabrício traz uma palavra e a gente quer agradecer a todos que despertaram para a criação da Jornada do Jovem Missionário. Na verdade, era um grito dos grupos no Brasil pedindo material, né? Então, o único material que tinha era um passo adiante para a implantação. Mas aqueles grupos que já tinham 4, 5, 10 anos, né? Então, se necessitava de temáticas que pudessem ser trabalhadas nos grupos. Então, nasceu a jornada nessa intuição mesmo, da necessidade de terem materiais para a vivência dos grupos. E é importante também lembrar que toda a temática trabalhada é proposta a partir das assembleias, né? São gritos, como disse o padre, lá dos grupos de base, então não é inventado pelo GT, que quer esse tema, não, a partir de toda uma sondagem que é feita, de temáticas que vem aí, né? Desde a nossa primeira sondagem, são temas que foram propostos pelo próprio jovem, né? Que hoje a gente precisa reformular, por isso estamos aqui em assembleia, né? Para darmos continuidade. Ou seja, então, na Assembleia desse final de semana vão ser pensados os temas a partir da realidade que foi ouvida já, né? Isso mesmo. Para os próximos anos. Então, fique atento. Nos próximos dias tem novidade, né? Andrei, fala um pouquinho para nós de como é que se organiza a juventude missionária, como é que os grupos se organizam no Brasil inteiro. Então, eu quero começar falando que missão não se faz sozinho, né? A missão se faz em conjunto. Então, pensar na organização da juventude missionária a nível nacional é pensar numa articulação e não numa hierarquia, né? Não é que o de cima quer mandar com o de baixo, não. É que todos trabalhem em conjunto em prol da missão universal, local e universal. Então, nós temos os grupos de base, né? Que são a nossa maioria, né? São os grupos que estão ali em nossas comunidades e são grupos para jovens missionários que se identificam com o carisma das Pontifícias Obras Missionárias. Por quê? Falar em jovem missionário é um nome muito sugestivo, porque todo batizado é missionário, deveria, né, ter essa consciência missionária. Então, todo jovem, pejoteiro, carismático, ele é um jovem missionário, mas para participar da juventude missionária eu preciso me identificar com o carisma da Pontifícia Obra Missionária. Então, nós temos os grupos de base, que depois irão se organizar a nível paroquial, a nível diocesano, a nível estadual. Por exemplo, no nosso estado do Pará, a Malília, né, a nossa coordenadora a nível estadual, e aí existe também a nível nacional o GT, que é o grupo de trabalho que nós fazemos parte e que, por sinal, viemos aqui passar o bastão, né, para que a próxima equipe possa também fazer um belo trabalho junto com o secretário, que é o padre Genilson. E aí uma frase muito legal que virou febre agora na nossa igreja, que é a sinodalidade, né? O caminhar junto. Então essa organização visa realmente isso, o caminhar junto, para que a corrente solidária aconteça, para que a jornada possa chegar aos grupos de base, precisa de toda essa articulação. E nós chegamos ao final do PodPom. Hoje a gente conversou com a Juventude Missionária do Brasil, que está aqui participando da Assembleia da Propagação da Fé. E, assim, acho que a pergunta que fica, depois a gente ouvir aí os relatos, né, e conhecer um pouco mais, desde Paulina, passando pela história da propagação da fé, pelas atividades da propagação da fé e a juventude missionária, talvez a pergunta que fique é: como que eu faço para conhecer mais sobre a juventude? Talvez eu implantar um grupo lá na minha paróquia, eu tenho desejo de participar de um grupo. Como é que a gente entra em contato com a juventude missionária? Isso.
Primeiramente, a Juventude Missionária é um serviço de animação missionária para a juventude, para toda a Igreja do Brasil. Então, na nossa paróquia, na nossa comunidade, se nós desejamos ter essa atividade na nossa paróquia, na nossa diocese, nós devemos acolher. E como é que nós vamos procurar? Onde vamos encontrar esse material de orientação, de formação? Primeiramente, entrando no site das Pontifícias Obras Missionárias. Em cada estado também temos o coordenador da Juventude Missionária, mas na diocese nós temos o COMID. O COMID também tem informações da Juventude Missionária, como também o COMIR, o Conselho Missionário Regional. Então, a Juventude Missionária está disponível, está a serviço das igrejas locais para ser implantada. Não são obras fechadas das POM para as POM, mas as POM está a serviço das nossas comunidades, da igreja local. E o objetivo é justamente despertar o espírito missionário em todo o povo de Deus e principalmente na juventude missionária das nossas comunidades. Legal. Andrei, Malília, Padre Janilson, muito obrigado por participar aqui desse primeiro Pode POM. Pode ser o único, não sei. Mas muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Uma ótima assembleia para vocês, né? Obrigada. A gente está gravando esse podcast na sexta-feira. Hoje mesmo, hoje à noite, começa, né? Sim. A assembleia vai até domingo, né? É isso? Isso. E durante aí esses dias é avaliação, projeção, é isso que está pensado, E né? principalmente a avaliação do plano trienal que tivemos de 2019 até 2022, neste ano jubilar, e agora nós projetamos também mais 3 anos, até 2025. Lembrando que em 2025 vamos celebrar 25 anos da Juventude Missionária. Olha aí, gente, vai ter festa e vai ter bolo! Gente, mais informações no site pom.org.br, lá você encontra todas as informações, inclusive da Juventude Missionária. E aqui nesse canal do YouTube é POM Brasil, é o nosso canal. Se você não curtiu, não segue, já faz aí o seu trabalho agora. Agradecer o Wesley, que nos ajudou aqui na equipe técnica desse podcast, porque nós temos uma equipe técnica. Muito bem. Gente, muito obrigado. Nos vemos qualquer dia, porque eu não sei se vai voltar esse podcast, mas acho que vai. Vai. Nos vemos. Tchau, valeu!